Alô! Oi, gente, tudo bem? Sou eu, Bruno Chamochumbi, e esse é mais um episódio do seu Tudo com CH, o podcast dos irmãos CH, Bruno e Pedro, contando histórias. Que alegria, né, Pedro Chamochumbi? Muita alegria, muito feliz em estar contigo em mais um episódio especial aqui, contando histórias. E hoje, para contar uma história muito especial, uma história doce como a vida. Uma história doce que já está nos encantando nos bastidores. E olha essa mesa maravilhosa para contar a vida de uma pessoa dedicada aos doces e o entusiasmo que isso trouxe para uma família. Acompanhando, até vou pegar minha colinha aqui com o nome dela, a dona Zuleika, olha que nome de artista, Zuleika Della Coletta Caserta. E a filha dela, que é a raspa do tacho, viu? A mais nova de 4 filhas, Raquel Caserta Salviato. O que é essa raspa de tacho tem pra contar pra gente? Raquel e dona Zuleika, que história bonita, hein? História linda, sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite. Vamos começar trazendo a história da dona Zuleika. A dona Zuleika sempre começa as entrevistas meio desconfiada, viu, Pedro? Sim. Ela começa assim, o que eu tô fazendo aqui? Quem são essas pessoas? Quer ver se a pessoa gosta de doce primeiro. É o requisito básico. Calma, depois dá tudo certo. Conversa. Eu gosto de doce, viu, dona Zuleika? Se a senhora já sabe qual é o meu doce preferido, né? Sim. Sim. Come pouco, então. Né? Come pouco. Eu tenho aqui quindim, que ela já trouxe, que é o meu doce preferido. Dona Zuleika, bem-vinda ao nosso programa. Que bom ter a senhora aqui com a gente. Muito obrigada. O prazer é nosso. O prazer é nosso. Dona Zuleika, também dá as boas-vindas a você, Raquel. Obrigada. Alegria ver vocês duas juntas, né, nesse processo de desenvolvimento, empreendedorismo. E a gente quer conhecer um pouco mais da sua história, dona Zuleika. Como foi esse processo de desenvolvimento empreendedor? O seu negócio tem mais de 30 anos como marca aqui em Piracicaba, em região. Eu queria conhecer um pouco mais dessa tua trajetória, dessa tua jornada como mulher empreendedora. Como começou tudo isso, dona Zuleika? Olha, eu comecei fazendo doce muito pequena, mas eu nunca aprendi a fazer doce. A minha mãe fazia doces caseiros, né? Mas eu sempre gostei de mexer com açúcar. Então, eu sempre mexi com doce. E depois, quando eu morava em Santa Maria da Serra, depois, com 18 anos, eu me mudei para São Pedro. Eu me mudei para São Pedro, eu tinha um hotel com a minha irmã. Lá eu fiquei até... Eu tinha 24, 25 anos quando eu me casei e mudei para Quatá. De Quatá, meu marido tinha cartório, nós viemos para Pinhal. E de Pinhal para São Pedro, porque ele era cartorário. E até hoje nós moramos na mesma casa, no centro da cidade, e eu sempre fiz bolo para fora. Eu gostava, então eu fazia bolo sob encomenda. E quando foi em 83, tinha uma prefeita em São Pedro que, aos domingos após a missa, as pessoas vendiam doce ali na frente da igreja, ela nos convidou. Na feirinha ali que acontecia. Daí eu fui, né, com uma vizinha, nós vendíamos doce ali. E ali nós vimos que São Pedro estava precisando daquilo. Como eu tinha 2 filhas, uma de 17 e uma de 18, e tinha um salão ao lado da casa, vago. Então, nós resolvemos abrir uma doceria. Foi com muito sacrifício que nós conseguimos abrir. Para começar, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu tinha uma batedeirinha que era branca e rosa, uma batedeirinha valita, um fogãozinho de 4 bocas e uma geladeira que eu usava em casa. Era o que a gente tinha, né? E vontade de trabalhar, com certeza. Mas, daí nós começamos emprestando. Emprestava panela de um vizinho, emprestava forma do outro, emprestava geladeira na casa deles mesmo do outro. Porque não cabia tudo na sua casa. Tinha que pedir, às vezes, a geladeira emprestada para guardar um bolo. Para guardar o bolo, porque a gente não tinha onde pôr. E assim nós fomos.
Fomos trabalhando, começamos comprava assim, latinha de creme de leite, latinha de leite condensado, tudo de pouquinho no mercado. Uma ocasião eu ganhei uma caixa de creme de leite do meu sobrinho, que tinha armazém em Santa Maria da Serra. Nossa, foi uma maravilha. Até hoje a senhora lembra da caixa de creme de leite Desse que a senhora apoio, ganhou. Que loucura, né? Isso é muito bom. Nossa, daí aquilo foi uma maravilha, né? 48 latinhas de creme de leite, sendo que nós comprávamos nos armazéns, nos mercados, de pouquinho, tudo de pouquinho. E começamos. Uma ocasião veio um primo meu de São Paulo e falou: Zuleika, por que você não compra uma planetária? Eu nem sabia o que era isso. E naquela ocasião... de batedeira, que ela bate de um jeito. Não, o garfo não roda só assim. Ele roda, é um garfo só, ele roda assim e ao longo da batedeira... A gente podia chamar isso também de uma batedeira que dança. É tipo translação e rotação da Terra. É isso. Então ele dá outra consistência pro doce. Mas daí compramos uma planetária e começamos a fazer doce. Meu pai, que dificuldade. Primeiro precisamos emprestar dinheiro para montar a loja, porque eu não tinha dinheiro. Achou alguém que emprestasse dinheiro para uma jovem criadora de doces? Achamos um senhor que emprestou 4.500 cruzados. Isso era 83, na ocasião, né? 83. 40 anos atrás. Ele emprestou 4.500 e eu tinha na minha carteira 88 cruzados. Era o dinheiro que a gente tinha. 88. Então, ali nós montamos a loja e fomos trabalhando. Mas, graças a Deus, foi dando certo. Comecei trabalhando bastante. E, até hoje, estamos fazendo doce. E deu para pagar logo esses empréstimos? Deu para crescer o negócio? Eu não me lembro, mas eu lembro que eu tinha muita dor de estômago por causa da dívida. Preocupação. 6 meses dentro da minha casa, ninguém comprou uma peça de roupa. Vamos falar, ninguém comprou uma calcinha, né? Ninguém mulheres, vamos falar. Ninguém comprou. Para poder honrar a dívida. Sim, com certeza, porque eu acho que isso era muito importante. Mas a senhora, olhando para a dívida hoje, a senhora tem... qual que é a sensação? Tinha que dever mesmo, tinha que pedir ajuda para crescer, não tinha outro jeito? Com certeza, porque eu tinha 4 filhas, né? 4 filhas. E como que eu ia fazer? Mas fomos trabalhando e estamos aí até hoje. Hoje fazendo doce. Agora a gente tem tudo, né? Batedeiras grandes. Agora é aquela cozinhona organizada. Mas que a senhora foi aprendendo a montar. Também não tinha uma receita para falar. Panelas elétricas de sei quantos litros. Hoje a gente tem tudo. Graças a Deus a gente tem tudo. Maravilhoso. Mas começou com uma batedeira rosa e branca do vizinho, a geladeira do vizinho. Levava bolo na casa do vizinho para gelar, porque eu não tinha onde pôr. Mas vencemos, graças a Deus. A senhora é conhecida em todo o estado de São Paulo. Vem gente para São Pedro, Águas de São Pedro, agora Piracicaba. A senhora tem uma filha também em Campinas. Quer dizer, o nome da sua família na produção de doces, na criação de um negócio de doces é muito conhecido. E o sabor que a senhora proporciona para as gerações, né? Porque é o que eu sempre falo. Você não pode usar produto que não seja bom. E isso os viajantes todos sabem. Todos sabem. Produto tem que ser bom. E recheio nós que fazemos, não compramos pronto, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? A Zuleika existe, viu, Pedro? Isso que eu ia falar. Ela, né, se desenvolveu de uma maneira empreendedora e tão sólida aqui, né, na nossa região, que ficou até esse mito, né, da marca Zuleika. Ela realmente existe, né? Essa história é real. Um dia eu consigo conhecer onde que eu acho a Zuleika. Mas você sabe que o nome, quando nós abrimos a loja, não tinha nome. Não, abriu sem nome. Eu não sabia. Olha lá, tá vendo? Daí, Raquel, sempre tem uma surpresinha. Sua mãe, eu já percebi que ela sempre tem uma coisinha nova para... Abriu sem placa? Não tinha os fregueses de São Paulo vinham lá, uma senhora falou, mas não tem... Mas vocês são em 3 aqui que trabalham, então pois Zuleicas. Ficou. Não tinha nome. A senhora falou sobre, né, o cuidado com os ingredientes, todo esse carinho no processo de produção e a própria evolução,
da cozinha, do negócio, no instrumental, mas tem um segredo que eu acho que faz toda a diferença no processo, que é esse carinho e o cuidado que vocês têm pela cozinha, pelo amor a fazer doce, e como isso também se transmitiu para a família, para suas filhas que hoje estão na operação, nesse modelo dos Zuleicas, né? A gente tem, sim, muito cuidado. Tem muito cuidado porque é comida. Então, eu acho que tudo que você come, o que eu ponho na loja, qualquer coisa eu como também. Então, eu acho isso muito importante. E para você, Raquel, como foi esse processo de crescer nesse ambiente? Dentro da cozinha, você em algum momento teve que... Você escutou da sua mãe, você tem que estar aqui? Ou você quis esse espaço e buscou? Como foi esse processo de absorção até desse legado maravilhoso que eu a sua falo mãe que constrói? assim, algumas pessoas vêm trabalhar com a gente, né? Mas eu não fui convidada para trabalhar com a minha mãe. Quando eu nasci já tava, então só vai, sabe assim? Eu já tava lá. Eu já tava lá, exato, só vai. Exato. Eu fui lá e eu tava lá. Eu fui lá e eu tava lá. Isso. Então, assim, quando eu nasci, a doceria tinha 10 meses. Então, a minha mãe... Não, meu Deus. Quando a doceria foi inaugurada, eu tinha 10 meses, que eu nasci em dezembro de 82. E a doceria foi inaugurada em 83. Minha mãe fala que eu aprendi a andar na doceria, nas vitrines ali da doceria. E desde sempre, eu lembro da minha mãe me falar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Minha mãe sempre me ensinou uma coisa, seja uma mulher independente. Então, assim, trabalhe. Ela sempre me ensinou, aprenda as coisas. Porque ela sempre falou assim, o que você aprender é seu. Então, assim, aprenda a fazer de tudo. E isso ela sempre me ensinou. E também eu estava comentando com o Bruno que eu nunca vi a minha mãe reclamar de trabalho. Sempre trabalhando. Quando eu era menorzinha, assim, criança, ela me ensinava a vender. Então, ela falava assim, se você sabe decorar preço, você sabe vender. Então, ali no balcão. Então, eu sabia vender. Check. Adoro. Exato. Ela deu uma piscadinha aqui na hora que você falou isso, viu? Ela fez assim, ó. Estratégias. Mostra, cadê a câmera? Pega essa piscadinha. Dá a piscadinha, dá, Zuleika. Isso aí pra mim, ó, eu já posso levantar. É a piscadinha dela que fez você aprender a vender. Você sabe decorar, você sabe vender, ela falava. E depois, quando eu fui crescendo, eu fui passando para produção. Mas lá na cozinha dela, a minha parte da produção era finalização de bolo. Uma parte mais, vamos dizer assim, artística, sabe? Assim, finalizar um bolo, fazer florzinha de chantilly, colorir chantilly, essas coisas mais assim. E a minha mãe não teve a oportunidade de estudar. O pai dela não deixou ela estudar. Aí, Ainda tinha isso, né? A filha, a Sim. mulher. O pai não queria que a filha estudasse muito. Isso mudou Exatamente. muito, mas era muito comum, né? Sim. Então, assim, hoje a gente fala de mulher empreendedora, mas a minha mãe começou com isso numa época que nem podia uma mulher ter uma empresa. Exatamente. Então, assim, diferente do que aconteceu com ela, comigo, ela me cobrava muito de eu estudar. Você tem que estudar, você tem que estudar. E eu fui estudar. Você estudou o quê? Biologia. Biologia. Você é Tudo uma a ver bióloga. Eu sou bióloga. Tudo a Onde ver é que com você doce. estudou? Eu fiz faculdade na Unesp, em Rio Claro. Especializado em fermento biológico. Então, eu fui para uma área totalmente diferente. Só que você perguntou se ela falava, você tem que fazer isso. Eu estava no mestrado, no doutorado, a minha mãe fazia eu voltar para a loja e ajudar em épocas que a gente chama de muito movimento. Então, carnaval, acabamos de passar por um feriado da Páscoa, para a gente é muito movimento. Então, eu sempre estava lá de algum jeito. Até que eu estava no meu segundo pós-doc, quando a minha então chefe, né, minha então orientadora, falou: Fê, por que vocês não abrem uma doceria em Piracicaba? Eu falei, você tá louca? Imagina, o que eu vou Mas fazer? você já tinha um público muito grande em Aqui, Piracicaba, com São Paulo, em todo o certeza, interior, né? Porque com certeza. Águas de São Pedro e São Pedro, onde tem as lojas, são polos turísticos que recebem gente de tudo que é Sim. lugar. Quanta gente vai de São Paulo e leva um carregamento de doce para a semana em São Leva, Paulo? Sim. Só que assim, Bruno, para mim foi assim, eu cresci nesse ambiente, né? Comércio, doce, porque eu não sei se vocês já participaram disso, mas quando você tem um negócio de alimento, igual a minha mãe falou, é um cuidado, não para, e é um cuidado muito grande. E você tem que estar ali, sabe? Para ser
o maior controle de qualidade de todos. E você em entendeu? Piracicaba vocês já estavam também muito conhecidas porque vocês tinham um ponto fixo na Unimap, né? Sim. Eu me lembro que eu ia para faculdade e eu contei já isso para dona Zuleika, eu parava ali para comer o rigoleto, que é o bolo mais famoso, mais antigo, mais tradicional da dona Zuleika, que tem aquela camada de Leite condensado cozido. leite condensado cozido. Esse Tá bom? bolo ele é famoso, né? Então, Meu Deus, dona Especial. Zuleika. só que assim, foi muito difícil para mim, para eu sair da área que eu tava, que era totalmente longe, né, da doceria, e voltar para doceria. A minha mãe falava: não, tudo que você estudou, o que você vai fazer com isso? A senhora talvez não quisesse muito que ela tocasse um negócio de doce. Preferia que ela tocasse a vida dela Porque ela já estava num ponto bem, né? elevado do estudo. Bem encaminhada. E assim, ela fala, mas assim, embora eu estivesse estudando e fazendo uma carreira científica, uma coisa nada a ver, né, com doceria, mas eu acho que dentro de mim, Pedro, eu sempre tive essa coisa assim, isso só continua, esse legado continua só se eu entrar para valer. Porque, assim, eu aprendi a fazer doce de um jeito, eu vi o negócio crescer de um jeito, mas eu tinha uma outra visão de continuidade disso. Só que só ia continuar do jeito que eu imaginava se eu estivesse lá. Vocês têm uma marca. Sim. Que marca é essa? Qual é a força da marca da Zuleika quando a sua filha mais nova, a raspa do tacho, Que é uma parte boa e disputada do doce. tá vendo? Você, parte né? sempre A raspa da do briga. tacho decide que vai fazer mais doce, que vai montar uma nova loja. Que marca é essa? Qual é a força dessa marca? O que ela tem de diferente, Raquel? Ela tem a nossa alma. Ela tem a nossa história. É a história de uma família inteira de mulheres que são mulheres líderes dentro das suas cozinhas, que seja, mas assim, líderes dentro de casa que tocam esse negócio familiar. Negócios familiares, uma vez eu ouvi, Bruno, que negócios familiares são imbatíveis. Hoje em dia eu entendo isso. Porque, assim, você sai da sua cama, por mais que você não tenha dormido, eu estava comentando com a minha mãe hoje, meu menino mais novo está doente, você não dorme direito, mas você levanta e vai lá, porque é o seu negócio. E a minha mãe ensina muito isso, sabe? Trabalhe. Então, assim, para mim, quando ela fala aprenda, né? Para mim, o que eu usei dessa minha vida científica? A maneira que elas tiveram de fazer o doce, todo esse processo, vamos dizer, o processo científico protocolado, é o que eu trouxe para a produção de Piracicaba. E aí é uma alimentação, porque você já foi para a vida acadêmica e quando encontrou esses protocolos já conhecia algum método e ao mesmo tempo quando você decide abrir a loja de Piracicaba para expandir o grupo, você também aplica o seu método científico para Exato. isso crescer. Hoje a sua loja de Piracicaba é um sucesso. Sim, sabe por quê, Bruno? A gente tem clientes que são nossos clientes há mais de 30 anos. Eu preciso saber manter esse padrão. Porque eu tenho cliente que bate o olho num pavê e fala assim, esse chocolate está mais claro. Ah, esse pavê está mais mole. Só que para eu manter isso longe da minha mãe, né, não é a mesma cozinha, eu tenho que ter um método de manutenção de padrão. Isso foi uma coisa que eu aprendi lá no laboratório. Existe como cientificamente para fazer isso. E eu acho que tem uma coisa muito interessante na história de vocês também, que vocês assumiram esse papel de mandarem na cozinha de vocês, mas não se acomodaram em serem as mulheres que estão esquentando a barriga no fogão, que estão seguindo as ordens de homem nenhum. Isso aí é muito bom para que a gente veja que o negócio de vocês tem personalidade e tem a força da mulher aplicada nisso tudo, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre vi a minha mãe levar tudo muito com mão de ferro. Quando a gente é adolescente, a gente não entende muito, né? Hoje eu sou mãe e hoje eu vejo assim a importância dessa mão de ferro aqui, assim, do jeito que foi, porque são 40 anos. Sabe o que aconteceu esse ano? Uma coisa muito legal. O quê? Muito legal. Conta pra gente. O Estado de São Paulo está fazendo um programa de turismo pelo Estado através de turismo gastronômico.
Então, a Secretaria de Turismo mapeou estado. o estado em 6 polos. Um dos polos se chama Rota Gastronômica da Serra do Itaqueri. Qual Que foi? tem São Pedro como uma das lideranças, né? Exato. Piracicaba participa também. Também, mas a Serra do Itaqueri é São Pedro, Brotas, Torrinha, São 13 e municípios. Tirapina. Da Serra. Todo o alto da serra ali, né? Ali. E a Secretaria do Estado fez, então, um pente fino nos comércios dessas cidades. E qual foi um dos comércios indicados? Zuleicas Doces. Dona Zuleika, olha, Na rota gastronômica Cada estado Serra de do São Itaqueri. Olha só. esse reconhecimento, ele tem muito a ver com esse trabalho continuado todo dia, com a troca, com a interação. A sua filha me contou que antes de ontem a senhora trabalhou 11 horas. Eu vou perguntar um negócio pra senhora. A senhora não tem vergonha de trabalhar tanto assim? A gente brinca assim, ó, com a molecada. Você não tem vergonha de não trabalhar lá? A senhora trabalhou muito na vida, a senhora está trabalhando 11 horas por dia. Pra que tá tanto doce assim, dona Zuleika? Tinha muita gente na cidade comendo doce. Paulo. Muitas formiguinhas deixa- por lá. Você está falando de conhecer, né? Ser conhecida. A minha filha, quando foi em 2000, que eu falei para você, em 2006, na Copa do Mundo, sabe essas pessoas que ficam pintadas? Ela estava, acho que foi em Colônia, se eu não me engano. Tinha um moço lá, um boneco pintado de dourado. E ela tinha uma bolsa brasileira, era uma bandeira brasileira. Ela passou, o moço falou para ela, brasileira? Ela falou sim. Daí ele falou, da onde? Ela falou de São Pedro. Você não conhece São Pedro, estado de São Paulo? O moço falou, Águas de São Pedro? Ela falou, não, São Pedro. Do lado. Ele falou para ela, eu estudei no SENAC. Eu fiz SENAC em Águas de São Pedro. E eu lembro que eu ia numa cidade toda segunda-feira em São Pedro e comia um bolo de coco. Ai, eu amava aquele bolo de coco. Até hoje eu lembro. Ela falou que aquela doceria é minha. Ele falou, não acredito. A Zuleika, por acaso, é minha mãe. Aí ele falou, Você já tem ia, um bolo aí. e Ou a receita. uma ocasião, E começou a eu, chorar. Viu? Mas não é raro. Não é raro a pessoa fazer isso e começar a chorar. Porque existe a memória afetiva Afeto. envolvida no sabor das coisas, né? Conta a uma própria história, né, ocasião das famílias. que nós viajamos para a Itália, mas a Rosimeire não estava. Nós estávamos em Veneza e entramos numa loja que só vendia roupa masculina, uma loja grande, sabe? E lá dentro tinham várias pessoas. Daí começa a conversar, e a Inês estava junto. Daí a pessoa falou, da onde vocês são? Quem que é Inês, gente? É uma amiga. Amiga, Dona Zuleika, a senhora é ótima. estava junto. Ó, Inês. Ela conhece. Inês. Essa eu quero corte, viu, Elinho? A Inês estava junto. Ela tava. Ela conhece a Inês, por isso que eu falei. Gosta de um Conversa, doce, a vai, Inês. de onde vocês são? Nós somos de São Paulo. E vocês? São Pedro. A mulher falou, ai, lá tem uma doceria que eu amo. A Inês fala assim, a dona aí, ó. Em Veneza. Tá vendo? Em Veneza. E as Já pessoas sempre se pensou? assustam quando conhecem a Zuleika. Cada Porque coisa, fala né? que, assim, ela é a Zuleika. Zuleika? Zuleika? A Zuleika. Você lembra A do Zuleika. nome do X-Tudo? O Márcio. Lembra daquele programa que chamava X? X, tudo. A gente lembra? adorava. O apresentador, lembra do Márcio? lembro, sim. O Márcio ia lá na doceria, lá em São Pedro, queria que minha mãe convidasse ele para comer arroz com frango, né, mãe? Nossa, se seu doce é bom, você imagina seu arroz. E ele era bem amigo da minha mãe, o Márcio, do X-Tudo. Ah, ele era um grande comunicador. E, na verdade, é isso, né? O afeto da gastronomia, da boa cozinha, de um bom doce, ele passa gerações, né? Olha, a gente persegue até hoje o macarrão com molho de tomate que a minha avó fazia no domingo. Pronto. Que era um macarrão quase oleoso, mas não era tão oleoso. Ele tinha um franguinho que a gente não consegue reproduzir mesmo que a gente tente. E o coração vai se preenchendo. O cheiro do café das 7 da manhã que a minha mãe fazia com ovo mexido e ovo mole,
Isso enche o coração. Quantas pessoas se emocionam. Mas e a Raquel, que tá aqui, que é a mais nova das 4? Qual que é a emoção de você continuar tocando o negócio da sua mãe? Bruno, é uma emoção, mas eu falo assim que eu carrego um peso. Porque o que está escrito no meu uniforme não é Raquel Doces, é Zuleika. É a sua mãe, né? Exato. É a figura mais Então, assim, importante da nossa vida. Né? Exatamente. Então, assim, quando a gente está treinando alguém e tal, esse tipo de responsabilidade, eu tô sempre passando dentro da minha cozinha. Porque é isso que eu falo. Se tivesse escrito lá fora Bruno Doces, como é que você faria? Aí você imagina eu, que o meu tá escrito Zuleicas Doces. Não é nem Olha a cara dela. Raquel Não Doces. quero nem saber. Exatamente. Olha a cara dela. É isso mesmo. É uma marca que está aí há 40 anos. Eu não tenho nem o direito sabe, de fazer uma coisa que não seja excelente. Agora, o que eu tento fazer, assim, por exemplo, o lançamento de novas linhas de sobremesa, que nem aqui em Piracicaba, a gente lançou as chus, a gente lançou as monoporções. Isso aqui é lançamento também, né? Isso é gente, lançamento. olha isso, que beleza. Ó, já vou... Já enfiou o dedo Já enfiei o na dedo. coisa. Sabe o que eu quero? Depois eu vou pegar uma colher, vou fazer a dona Zuleika provar o doce dela. Vai. Que ela quase não come. Se você me desse uma fruta, eu provaria. É. A minha mãe, ela Mas a senhora come doce sempre, né? come doce todo de dia. composta. Só que tem uma curiosidade, não é desses que ela criou. Não. Olha só que interessante. A senhora tem ainda um espírito simples. Por mais sofisticado que seu doce, que seu bolo seja, a senhora traz a simplicidade também da sua memória afetiva, né? Isso não lembra pai, mãe, vô, avó? É isso. A senhora gosta do doce de compota? Gosto muito, muito. E ela não quer criar essa linha. Eu já falei pra ela, me ensina que eu faço. Mas ela não quer. Se você abrir a minha geladeira da minha cozinha, hoje eu tenho figo, mamão em pedaço, laranja, abóbora moída, abóbora em pedaço. Porque ela ela Tudo a que senhora fez tudo fazendo. isso. Exato. Não, a senhora tem fazer. na minha cozinha pro meu. Mas a senhora que fez. Sim, eu Exato. que fiz. Que delícia. Que carinho isso, né? E quando é que a gente vai visitar a Ô, casa Bruno, da ô, dona Bruno. Daqui a pouco. Mas viu? Bruno, mas me convida pra vamos comer levar um ela desse pra aqui que eu casa. como. Eu vou dar esse aqui, Eu como. eu vou dar esse aqui para você que tá nos assistindo na internet, no Instagram, para você que tá com a gente. O que eu quero te oferecer, o que nós queremos te oferecer é esse sabor, o sabor de uma boa história, o sabor de uma boa memória. Nós estamos no Tudo com CH e a nossa convidada especial hoje é uma das doceiras mais reconhecidas do estado de São Paulo, Zuleika. Ela criou as Zuleicas Doces em São Pedro, ela criou as Zuleicas Doces em Águas de São Pedro, em Piracicaba, e suas filhas levam o seu legado. A Raquel, que é a filha mais nova, está aqui para contar essa história. Emocionante, né? Emocionante e uma história empreendedora, linda, que me leva justamente a trazer uma nova questão aqui para vocês. Como é esse desafio dessa sucessão familiar? Você estava comentando, Raquel, desse legado, que é justamente entender da ciência da gastronomia, né, da alta gastronomia com carinho que a sua mãe desenvolveu com essa marca própria, e você transferir isso para uma ciência que possa ser replicável, tanto na qualidade, quanto no sabor, quanto na experiência completa. E isso é um desafio de sucessão familiar legítimo, que está na alma do negócio de vocês, mas que permitiu, com esse teu olhar também empreendedor, unir toda essa tradição com essa tua pegada também de inovação, de criar potencialmente novos produtos e olhar até para o modelo de franquia com esse olhar de qualidade. Como que foi essa transição quando você decidiu, Raquel? Não, agora eu vou e nós vamos para uma outra fase. Não, essa transição não foi fácil, não. Porque tudo aquilo que você cria, é difícil você deixar aí, né? Porque é no momento que você deixa aí que você vai colocar o seu trabalho à prova. Porque ele não tá embaixo da sua asa mais. Então, assim, eu lembro que quando a gente começou... Essa cabeça de pensar grande, assim, essa cabeça, ela é, na verdade, do meu marido. Que é ele que me puxou, na verdade, da vida científica. Não, saia disso, vamos fazer isso aqui junto. Como é o nome dele? Ele chama Mário. Ele me apoia, assim, em tudo.
E essa cabeça de pensar grande, sabe, Bruno? De ir pra frente, Isso aí é dele. Então, ele passou um tempo lá em São Pedro, entendendo a administração do negócio, porque nem minha mãe fala, a gente só compra coisa de qualidade. Então, assim, entendendo como é essa dinâmica de compra e pegando histórico, porque histórico de utilização de produto, porque isso tudo minha mãe tinha de cabeça. A minha mãe e a minha irmã, por exemplo, tá chegando o Natal, elas batiam o olho na prateleira, Elas já o sabiam. que tem de açúcar vai dar. O que tem de açúcar não vai dar. Então, você imagina como é que a gente ia administrar um estoque longe delas, sem essa expertise. O processo da gestão estava tudo com elas, na cabeça delas. Na muito cabeça dominado, mesmo. mas Porque nada computador. documentado. Não. Computador é uma coisa que entrou nas Zuleicas Doces há, sei lá, 10 anos? Não, menos. Que eu tô com ele há 10 anos. Porque é um processo artesanal e isso faz com que o doce seja tão gostoso e tão diferente, que tenha tanto padrão, porque tem uma exigência dessa qualidade artesanal com algo muito tranquilo, que é uma receita já de gerações, né? Sim, Bruno, mas você tem que pensar que um negócio que cresce, ele não pode depender da mente de uma pessoa. Pelo contrário, e Fica vocês... limitado a escala, né? E fica dependente dessa pessoa. Então, assim, o Marinho, ele foi pegando esse histórico, entendendo como é que era isso, para a gente poder aplicar aqui em Piracicaba. Lógico, né? No começo, vinha tudo de São Pedro. A gente As abriu receitas as vinham prontas. Vinha as bases. de lá. Então, vinha a massa pronta, recheio pronto. Aí, o que aconteceu? Pandemia. Você abriu a doceria de Piracicaba no meio da pandemia. A gente abriu, deu 6 meses de porta aberta, feche tudo. Meu Deus, que desafio, não? Ou seja, você tem um ponto alugado, uma cozinha montada. Uma dívida pra pagar. Uma dívida. Que tava no nome dela. Você... Ai, botou Vai o nome na vendo. nossa... Vai vendo. Oi, dona Zuleika. E sabe Vai que a vendo. época da pandemia, em São Pedro foi bom. A gente cresceu muito Pessoal na de pandemia. São Paulo que Estava lá. E aí encomendava os doces nas chácaras, nas casas, né? tinha muita gente que saiu de São Paulo. Só que o que Pra eu tive consumir que o doce. fazer na pandemia... Porque era altamente recomendado que a gente ficasse parado, certo? Esse fluxo vai para lá, vem para cá. Era muito complicado na pandemia. Era tudo que a gente não podia. Pessoas não Então... podiam se locomover na rua direito, só Exato. para ir ao supermercado e olhe lá, né? Quase. E assim, o que eu pensava? Bom, se esse doce vai vir de São Pedro, será que se eu encontrar essa pessoa que trouxe o bolo, a massa, depois, será que se eu tiver com Covid, será que ele não leva para minha mãe? Minha mãe tem 83 anos. Na Ela época, não sei lá, teve Covid? 80... Minha mãe teve Covid. Teve Covid. Só que ela já estava vacinada. A minha mãe pegou Covid e nem assim ela parou de trabalhar. Tá vendo? Trabalhou Não com sentia Covid. nada. E aí, como você tinha esse trânsito, aconteceu o quê? Não, Você decidiu parar com ele? Sim. Aí o que a gente teve que fazer? Passar a produção para cá. Total. Então, assim, aquilo que eu Cozinha tava... nova. A gente já tinha uma cozinha montada. O que eu não tinha eram as receitas. Então, eu comecei. A Meire veio um dia. Então vem aqui que vamos treinar a bater massa. Eu pegava lá o papel e... Exatamente. Ou seja, uma receita que já existe, de família, de tradição, 40 anos, tem que ser revisitada para ser refeita começando do zero, né? Exato. Construindo um método. Um método. Zuleika de produção. Entendeu? E aí, assim, eu tive que aprender tudo. Coloca aí em 1 ano. Tudo. Desde massa de docinho, massa de bombom, massa de creme, massa de bolo. Tudo em 1 ano. Até porque o seu cliente que viesse aqui na loja em Piracicaba, qualquer detalhinho, a mudança de um ingrediente, como vocês Já ia estavam saber. comentando, ele ia É. perceber. Um quindim mais claro, um brigadeiro, Culpa do ovo, um culpa do chocolate um pouco mais Traz uma claro. caixa para mim da Zuleika, por favor, Culpa do mennos. ovo. Tragam E para assim, mim uma caixa. e assim, Vou pedir foi uma bem caixinha da complicado, Zuleika. né? Quero uma caixinha para mostrar para vocês a caixinha. Eles já foram pegar para mim. Você colocou a cara da sua mãe no seu negócio. É. Teve resistência? Dona Zuleika falou, vai pôr minha cara. Ela Fica não pô... sabia. Mandou fazer o sabia. rosto da mãe, desenhou. Não, foi assim. Eu pensava em ter uma imagem da minha mãe que ficasse na memória das pessoas, assim como a gente tem a imagem da Dona Benta, aquela vovozinha gordinha. Muita gente que conhece a minha mãe
se decepcionam porque ela é gordinha. Então Ah, fala. mas aí tá. Pensa que é porque ela come o doce toda hora. Dá uma caixinha pra mim só pra eu mostrar aqui. Obrigado, querido. Obrigado, Matheus. Matheus, valeu. Olha aqui. Não sei se dá pra pegar, depois a gente faz. Olha aqui que legal. É. Aqui? Aí, ó. Ó a dona Zuleika aqui comigo. Bonita. Você que fez esse desenho pra poder mostrar a cara dela para as pessoas falarem, existe, não é um nome, não é só uma marca, mas é uma pessoa. Porque eu tinha muita curiosidade pra conhecer. Gente, eu tô conhecendo a dona Zuleika hoje, mas a imagem dela humana, porque ela mesma eu conheço desde que eu sou criança. Né? Porque você comia o doce da Zuleika. Mas quem que é a Zuleika? Então, eu me lembro que eu tive essa ideia, né, de fazer essa personagem, assim, para que as pessoas pudessem bater o olho e reconhecer. Só que faz a minha mãe parar para tirar uma foto. Ela não para. Aí, o que eu inventei? Ela tava na cozinha. Para um pouco. Aí, ela tava com bolo. Ela tinha feito um bolo de chocolate, uma Acho que era uma calda. floresta. Não lembro. Era uma calda de chocolate lá brilhante e tal. Aí eu inventei que eu tinha ganhado um celular. Mãe, pare quieta, que eu preciso ver se a foto desse celular Chama a é Inês. boa. Cadê a Inês pra ajudar nessas horas? Chama a Chama a Inês. Eu falava, eu quero ver se a foto desse celular é boa. Pare quieta. Daí ela ficava assim com o bolão. Vai logo que eu preciso mexer isso daqui. Vai logo. Eu falava, mãe, para de falar. É 1 minuto. Já acabou? Já, tá bom assim? E aí eu lembro que eu tirei assim, trocentas fotos. Falei, a pessoa que se vire. O que está escrito ali embaixo? O que tá escrito lá embaixo, dona Zuleika? Lê pra mim. Lê a senhora. Eu quero que a senhora fale. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não está completo, porque continua. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E a senhora fez isso? Conta pra nós se a Daqui, senhora mãe, fez daqui, mãe. isso. Faço. Faz. Fiz também e continuo fazendo. A sua fé é muito forte, né? A senhora tem 4 filhas, mas infelizmente a senhora passou por uma dor muito grande, que foi perder Sim, uma filha com 21 anos. O que Perdi. aconteceu? Foi um acidente. Infelizmente, isso foi em 96. Mas a gente nunca deve se revoltar, porque Deus, estando com a gente tem que, né, em tudo dar graças. E você sabe que nessa ocasião, depois de um ano, uma cliente entrou na loja, só que eu não vou falar quem é. Ela falou para mim, Zuleika, eu queria que a minha filha estivesse no lugar da sua. Ela falou isso pra senhora? E esses dias eu conversei com ela novamente, que ela foi na loja. Você já pensou? É duro perder um filho. Como é que a senhora continuou tendo doçura na vida, mesmo tendo perdido Olha, a filha, que ajudava também a senhora, porque tinha todas as coisinhas dela, né? Na loja. Ficava na loja Teve com a senhora. gente que ficou muito tempo sem ir na loja por causa disso. Mas a vida, a gente tem muitas surpresas, muitas alegrias, muita tristeza. A vida é assim, né? Então, o que a gente pode dizer? Deus sabe o que faz, não é? E o doce continua encantando e deixando tantas pessoas felizes dentro dessa memória. Pois é. Que força é essa, dona Zuleika? Que fé é essa? Olha, se você tiver Deus com você, você vence tudo. Pode ter certeza. Eu sei de experiência própria. Sabe? E as suas filhas que aqui estão? O que elas trazem para a senhora? Porque tem a que se foi, mas tem as que ficaram, né? O que você me diz sobre isso, Raquel? Não, eu falo assim que eu não desejo isso pra ninguém, de passar por isso, sabe? Mas assim, a nossa família é evangélica. Eu cresci na igreja e uma das coisas que a gente aprende é ter mansidão. Mansidão é aquilo que Deus prepara para sua vida. Você vai passar por aquilo, só que você tem que passar com mansidão. Sabe? Porque, igual a minha mãe disse, Deus é um pai zeloso que também corrige os filhos. Nem sempre, sei lá, se isso foi uma maneira de corrigir a gente, ou se foi uma maneira de testar a gente, ou se foi uma maneira de fazer a gente crescer, né? Porque nessa época eu tinha 13 anos, eu falo que assim, eu dormi criança e acordei adulta, porque
não deu muito tempo de passar pela adolescência, quando você perde uma filha, quando você perde uma irmã, você vê tudo isso acontecer e assim, viu? Vamos, toca, porque o jogo não acabou pra gente. Então, você continua correndo atrás da bola, porque não pode parar. Ainda mais quando você tem uma porta aberta, um negócio que depende tanto de você. Então, assim, por mais que foi muito difícil, a gente tinha que crescer. Tinha que passar por isso e, claro, com a graça de Deus, né, mãe? Sempre pela graça, porque não foi fácil. O doce sustentou a sua vida, a sua família, pôs comida na sua mesa, conseguiu criar uma marca, um negócio e prosperou. Prosperamos. Estamos A doçura prosperando. da vida tá aí, né, Pedro? Que emocionante, né? Linda história, linda trajetória. E a beleza de transformar, né, um fato como esse em um propósito ainda maior. Para tracionar. Nós temos também, né, na nossa história, na nossa marca, né, um fato, né, onde nós também convivemos com a tragédia da perda do nosso pai durante a infância, mas ressignificando tudo isso para nós foi também uma grande estrela do norte, assim, um grande propósito que nos dá ainda todos os dias, né, Bruno, a oportunidade de construir uma história ao lado dos princípios de fé e da honestidade, da ética, sabendo que a gente tem boas razões para lutar, né, meninas? Né, Bruno? Sim. Isso é muito importante. Com E a certeza. forma como vocês traduzem tudo isso, em carinho, em memória afetiva, em qualidade, em experiências, e o quanto isso reflete em vocês, né, nesse legado da Dona Zuleika, transferido para a família, para que isso possa continuar com toda a qualidade, com todo o carinho, algo que antes estava embutido exclusivamente na experiência de vida da Dona Zuleika, hoje se torna um método, se torna uma franquia, se expande, alcança mais pessoas e segue gerando memória, gerando impacto, fazendo com que as pessoas se aproximem. Comer um doce nunca é só comer um doce. É compartilhar o momento, É carinho, a é história. momento, é história, né? É muito gratificante o nosso produto, Pedro, porque ele está sempre relacionado a bons momentos. Sempre relacionado a uma mesa, a reunião de família, comemoração. Então, nesse momento, é gostoso estar presente. E, de novo, a nossa responsabilidade aí é gigantesca. Porque já pensou, então, o bolo do meu casamento estava horrível. Já pensou? Não é? Ai, olha, o bolo do aniversário. Nossa, que bolo horrível. Gente, a gente não pode nem pensar numa coisa dessa. Momentos únicos. Momentos únicos, que muitas pessoas se preparam para aquele momento. O primeiro pedaço do bolo. Quem vai ser o primeiro pedaço? Você já pensou você servir uma coisa ruim? E fora isso, a gente vai mantendo a qualidade ao longo de mudanças de metodologias e mudanças. Por exemplo, não existia embalagem descartável quando a gente abriu a loja. Era outro tipo. Era vidro. Vidro. Não existia. Então, assim, o pavê de bombom, ele era feito numa tacinha, lembra, mãe? Que ela era fininha assim, e aqui embaixo ela era gordinha, assim. Era personalizada, né? Depois que veio a personalizou. parte do... Mas aí a pessoa levava o vidro embora se ela comprava o. E depois devolvi. Devolvia, olha só. A gente tinha um confiança, cliente, lembra a mãe do Eduardo Comilão? A gente tinha um cliente chamado Eduardo Comilão. Coitado, Eduardo Comilão, Deus também já muito na chamou. Zuleika. Exato. Ele era assim, Pedro, Era de magro. acionista da Ele era Zuleika. magro, ele era de São Paulo. Magrinho. Ele ia lá, a gente fazia o pavê em pirex, de vidro. Então ele ia lá, ele falava assim... Dá esse pirex pra mim. E aí faltavam, por exemplo, 4 pedaços pra acabar o pavê. Quase metade do pirex. Ele pegava o pavê aqui, ó, e comia aqui, ó. Eu vou levar o restinho. Ele comia na porta da loja. No pirex. Que maravilhoso. Ele comia, tipo assim, 7 pedaços... ele comia 7 pedaços de bolo. Pura paixão. Sem brincadeira. E depois uma esfirra, um cafezinho pra Tava bom, finalizar. tava Exato. ótimo. E no pirex. A Nutra que mandou. Quando nós tínhamos taça de vidro, mas eram umas tacinhas, né? Você lembra disso? Claro né? que eu lembro. Tinha um que ia lá comer, eu acho que era gelatina de abacaxi, era para ver. Um dia ele estava comendo, a Raquel chegou e falou para ele, não vai furar a taça. Porque ele raspava muito o negócio.
Ela era pequena, não gosto da taça. Então, por exemplo, hoje em dia é inimaginável. Imagina você levar a tacinha de vidro embora, Bora. depois volta com a Você tacinha. não tem logística pra isso. Não. Então, assim, isso mudou, mas o conteúdo é o mesmo. Meu pai, por exemplo, tinha gado leiteiro. Trazia o leite da vaca, fervia o leite, separava, né, mãe? Isso é legal, os fornecedores, latão de leite. fornecedores bons, produtos de qualidade, você conhecendo. Da região mesmo. Fio, mas São hoje em Pedro dia e você região, comprar um Serra, leite isso de aqui. caixinha é fantástico. Você não até precisa hoje- trazer o latão, Hoje ferver. eles cobram coalhada. Coalhada é uma coisa que minha mãe fazia, mas Fazia não muito, faz, né? mas não faz mais. Vamos voltar fazendo Eu as queria- Zuleika. Olha, esse Que ano a tá gente trabalhando pouco, dona Não Zuleika. é? Mas 11 horas. O leite não é o mesmo para fazer aquela Não coalhada. dá mais, né? Então, assim, hoje, esse ano é o aniversário de 40 anos das Zuleicas Doces e a gente está pensando alguns doces que a gente poderia fazer. Estamos pensando sim, mãe. A senhora precisa me O ajudar. quê? Eu vi a dona Zuleika aqui, olha, a gente tava aqui nos bastidores, aí chegou um bombom, ela falou assim, olha, Raquel, esse bombom aí precisa deixar ele mais bonito. Exato. Você já joga coco, já põe uma pitanga não sei do que. Eu falei, gente do céu, a dona Zuleika não para. Não. Se não. todo dia tem bolo na Zuleika, imagina o aniversário. Será que vai ter bolo? Então, Um bolo encomendado, sabe para quando? Fala o microfone, dona Zuleika. Setembro. a gente já Até tem... setembro já tem bolo encomendado. Já tem bolo encomendado até setembro. Que maravilha. Nós estamos em abril, então são 6 meses pra frente. É. Que coisa linda. Maravilhoso. Que coisa Ô, linda. dona Muita Zuleika, festa, a senhora é encantadora. Posso falar? Faz assim, fala quando der umas brigas com as meninas. Se brigar de vez em quando, tá trabalhando. Pode vir que a gente cuida da senhora, viu? E eu nem vou fazer a senhora fazer doce. Eu deixo a senhora sem trabalhar. Levo a senhora na Zuleika de Piracicaba pra comer um Ah, docinho. não, eu quero muito doce. Ficar parada não dá. Não dá. A senhora não consegue ficar parada. Se a senhora ficar parada, o relógio pifa, não é verdade? A senhora é um relógio, a senhora é um furacão, a senhora é um foguete. Essa é E mesmo. isso é muito legal. Qual que é o seu doce preferido, então, desses de compota? A senhora já falou, é um pouco figo, tem um pouquinho de cada. Doce de compota eu gosto praticamente de todos. De todos. E o seu, Raquel, qual que é? Rigoleto. 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 É o mais tradicional. Com certeza. Eu não consigo... Ah, vamos comer um bolo? Rigoleto. Se eu for parar pra comer um bolo, é rigoleto. E pavê de bombom. Que é esse aqui. Ah, pavê de bombom. Eu amo esse doce. Olha que delícia. É bom demais. Esse doce é antigo. É 40 anos tem essa receita. Se não tiver mais. E tá atualíssimo, né? As pessoas. Sim. Essa é a tradição, o doce que é tradição. Sim. Esse é o motivo do nosso encontro. Pedro, dá pra ficar mais 2 horas, né? Eu vou horas contar só um saborosas. negocinho por falar em. Esses dias tinha uma família de São Pedro hospitalizada aqui em Piracicaba, um senhor. E a filha ficava com ela. E tinha do lado um outro senhor. Você sabia, né? Daí aquele senhor falou, onde você mora? Ela falou, São Pedro. Ele falou, ai, São Pedro, ai, estou até sentindo o gosto daquele bolo de coco gelado. O bendito do bolo. Daí ela foi lá na loja e contou para nós. No dia seguinte, ela ia voltar para ficar com o pai. Daí nós mandamos o bolo para ele. Ai, que Eu não sei quem é. Maravilhoso. Mas quantas histórias a gente nem precisa saber o nome, porque Sim. isso acontece todo dia. É. A gente tinha a nossa tia Marilena, que tinha o bolinho embrulhadinho quando a gente era pequeno, que era o bolinho de coco também, que ela tinha uma cozinheira que ia pra ela toda semana fazer. Isso fica na nossa memória, né? Sim. Então, assim, eu tô muito feliz, a gente tá muito feliz de poder trazer e contar essa história, né? Com o CH, com os irmãos e compartilhar esse carinho que dá pra ver nos seus olhos, no seu comportamento, né? E uma história que não vai parar, né? Como que tá o momento de vocês hoje, nessa perspectiva de crescimento na Zuleika e Raquel? o pessoal- Pra onde a gente vai? esperar? Pois é, o pessoal Das pede muito Zuleicas. franquia, né? Pede muito franquia. Mas franquia é uma coisa que a gente, lá, né? Vamos dizer assim, na nossa mesa ali, na reunião, a gente ainda não decidiu, Pedro. Porque é uma coisa, como eu estava te dizendo, o doce, o alimento, você tem que estar ali, sabe? E Esses dias um comeu falou para mim, Zuleika, Londrina é grande, viu? olha lá.
Londrina, Santos, Rio de Mais Janeiro, pertinho do microfone, São mais pertinho. Paulo. Meu Deus, São Paulo que o pessoal pede pra Já gente ir pensou pra uma lá. Zuleika em São Paulo? Gente do céu. Vamos. Ai, Bruno. Ô, dona Zuleika, tá trabalhando um pouco, vamos lá. Não tinha pensou? Essa Acho que eu preocupação vou em ensinar relação- você a fazer doce, viu? Se ensinar, ele vai comer bastante. Vou ver Ô, metade Pedro, do aqui em Piracicaba, eu e Marinho, a gente já começou a pensar assim, aqui em Piracicaba cabe outra loja das Zuleicas Doces. Aqui cabe outra. Mas, assim, levar esse modelo todo para outro lugar, mas sem a gente estar tão perto, a gente ainda não bateu o martelo. Mas, Quem sabe? sim, a unidade das Zuleicas Doces de Piracicaba está sendo um grande laboratório. E um grande sucesso também, né? Sim, mas então, o sucesso é o resultado desse experimento, vamos dizer assim. Mas, De um negócio exatamente. que tinha um perfil familiar, unidade única, um Isso. controle de qualidade pessoal. É, da Dona é. Zuleika, onde você, com até a tua visão de cientista, sistematiza tudo isso, cria todos os procedimentos, o controle de qualidade, É. o checklist de ingredientes e tudo, e vem para Piracicaba, começa a replicar tudo isso, sente que a nova unidade, o modelo de franquia ainda dentro do controle familiar tem o seu sucesso, o seu posicionamento, mas ainda para abrir isso para terceiros, esse método está se consolidando, mas já tem espaço para vocês, então. Aqui em Piracicaba tem. Aqui em Piracicaba tem. Quem hoje quiser saborear vocês, então, tem São Pedro, tem Piracicaba, aproveitem para E dar tem então, Águas também, os né? endereços também das 3 unidades aí de Então, vocês. assim, São Pedro é a loja matriz. Ok. Foi lá que tudo começou. No mesmo lugar, há 40 anos, centro, no na centro, praça, ali na na frente Praça da praça Gustavo ali. Teixeira. Na Praça Gustavo Teixeira, 725. Esse é o endereço lá. Em Águas de São Pedro, é na Avenida Carlos Mauro. Numa galeria. A doceria ela é bem no começo da avenida, assim. E Um aqui em lugar Pira- também muito conhecido na cidade. Muito conhecido, É a principal avenida da cidade. Isso, é. E aqui em Piracicaba, a gente está na rua Dona Eugênia 775, no São Dimas, esquina com a rua Viegas Muniz. A gente Da igreja ali do São Dimas. na frente da igreja, isso. Dá licença. Todas as unidades a gente abre todos os Olha o dias. que eu vou fazer Passo ali aqui. todos os dias, viu? E a Chu. Essa é com CH, Esse é ó. o Bruno Comilão. Agora. Gente, Como chama essa? Chu. vai pingar. Com Olha, CH, dona chupa. Zuleika, vai pingar. Esse é o chu, tudo com CH. Tudo com CH. Maravilhoso. Você quer um? Eu quero, Você né? quer? Eu vou te dar um de... Isso aí é maçã. essa aí Esse é de maçã. Alô, Nutri. Alô? Momentos Olha aqui, olha aqui. especiais. Não, olha isso Vai aqui. cair, vai cair. Olha lá. Dona Zuleika, a senhora sabe, podia cantar agora. Canta uma música pra gente. Enquanto eu tô comendo. Vai cair, Bruno. Caiu mesmo. Saiu. Eu tô avisando. Ai, gente, olha aí. Já fiz pochacho. Olha isso. Como tem que ser, né? Criança comendo doce. A gente vai terminar essa entrevista. Super especial. Primeiro, quero agradecer também a estrutura, mais uma vez, o suporte da equipe do Labcast. Que delícia. E não se esqueça, o Labcast é esse espaço maravilhoso, essa produção que ampara o nosso Tudo com CH, que traz toda essa técnica e qualidade para a gente produzir o nosso podcast. É uma infoprodutora que pode apoiar você a produzir o seu infoproduto, o seu conteúdo digital em todas as etapas. Então, se você quer fazer uma transmissão ao vivo, quer produzir o seu curso digital, o seu podcast pessoal ou corporativo, conte com a Labcast, que ela pode apoiá-lo no planejamento, na produção e na pós-produção e aceleração do seu posicionamento de marca, do seu conteúdo. Forme a sua comunidade. Aproveite essa estrutura única em Piracicaba para gerar o seu conteúdo. Então, se você tem conteúdo, seja bem-vindo ao Labcast. Muito bem, eu quero agradecer demais a participação de vocês, Dona Zuleika, Raquel, por estarem nesse programa que nos emocionou, que nos divertiu e que contou a história de uma das doceiras mais reconhecidas do estado de São Paulo, mais queridas. Ela não acredita Ela quando a não gente fala, você acredita, acredita? Bruno. Mas é, viu, Dona Zuleika? Isso a gente tem que levar sempre no coração. Receba o nosso agradecimento por estar aqui contando essa Que história. encontro delicioso, Gostou? saboroso, maravilhoso. É que
agradeço. Nós agradecemos. Nós agradecemos. Até a próxima, viu? Se Deus quiser. Pode me esperar que eu vou lá comer todas as compotas da senhora, os quindim prateleira. com queijo. Você me avisa, porque se tiver pouco eu vou fazer mais. Fala assim, ó, você me avisa que eu vou avisar a Defesa Civil que você vai entrar em São Pedro, garoto. Muito bem. Theo, obrigado. Obrigada, obrigada. Obrigado. Especial. Pedro Chamochumbi, maravilhoso estar com você. Sempre uma alegria. Toda língua. quinta-feira, o nosso Tudo com CH, aí em grande estilo, com grandes histórias, contando histórias de Bruno. E Pedro chamou chumbo. É Tudo com CH. Até a próxima. Um beijo. Tchau.